Então, vamos encontrar uma postura confortável. E coloque as duas mãos sobre o plexo solar, entre o umbigo e o peito. E comece a notar a sua respiração. Não mude nem controle nada. Apenas perceba a sua respiração naturalmente. Se por acaso a tua mente devagar, traz a atenção novamente para a tua respiração. Concentre-se agora especificamente na sua inspiração. Sentindo cada irradiação da energia. Ao inspirar, imagine que está inspirando a energia forte do Yang. Sinta o poder subindo da base da sua espinha. Se quiser, pode imaginar a energia feroz como uma luz branca, brilhante, fluindo por todo o corpo. Obrigada. Inspire fundo e segure a respiração por cerca de 5 segundos e depois expire. Agora coloque as mãos no coração e comece a se concentrar na sua expiração, sentindo-se relaxar a cada expiração.
Ao expirar, relaxe e deixe sair. A cada expiração, imagine que a compaixão terna do Yin está sendo liberada. A presença amorosa e conectada. E deixa isso te nutrir, te curar. Se você quiser, pode imaginar essa energia eterna como uma luz dourada, suave, fluindo até você. Mais uma vez, respira fundo e segura por 5 segundos. E solte. Agora, reúna o Yin e o Yang, colocando uma das mãos no seu coração e a outra no plexo solar. Imagine que está respirando ferocidade. E enquanto você expira, imagina que está expirando ternura. Permita que essas duas energias fluam livremente no teu corpo, fundindo e se integrando. Permita que o fluxo interno e externo seja tão natural quanto o movimento do oceano. As ondas entrando, as ondas saindo.
Se parecer certo, pode te concentrar mais na inspiração ou na expiração. Depende do que tu precisa nesse momento. Quando estiver pronta, vai liberando essa prática, abrindo os olhos suavemente. O que foi possível perceber hoje com essa prática? Eu percebi que não dá para, pelo menos para mim, dar mais atenção para inspiração ou expiração. As duas são muito importantes. Mesmo quando você foca mais na inspiração, segura tudo, aí vem a expiração para acalmar, para te dar aquele relaxamento. Então, para mim, ficou muito claro assim, nenhuma é mais que a outra, né? São todas duas. Esses dois lados muito importantes na nossa vida, né? Obrigada, Célia. Mais alguém quer partilhar a percepção que teve hoje com a prática? Eu escolhi fazer de novo essa prática, né, que a gente fez, para que a gente pudesse linkar também, né, com o que a gente estava falando na semana passada, tá? E hoje a gente começa nesse capítulo 3, Mulheres Zangadas. Isso não é a gente, né? É uma amiga que a gente conhece. A verdade a libertará, mas primeiro a irritará. Na página 82. Depois de uma votação estreita do partido que confirmou Brett Kavanaugh para a Suprema Corte dos Estados Unidos, muitos comentaristas sociais refletiram sobre o papel que a raiva desempenhou na audiência no Comitê Judiciário do Senado. A doutora Christine Blasey Ford, que se apresentou voluntariamente para testemunhar as audiências,
exibiu uma bravura incrível na frente do comitê do Senado, enquanto detalhava suas memórias pessoais de agressão sexual de Kavanaugh, quando ela era adolescente. Igualmente notável foi seu comportamento durante a audiência. Mostrava extrema confiança quando testemunhava na sua área de especialização. A psicologia do trauma, em outras ocasiões, falava como uma jovem que precisava aplacar os homens poderosos ao seu redor. Isso não diminui a coragem que demonstrou estando lá. Foi impressionante. Mas ela claramente sentiu que tinha que ser suave e doce para ter alguma esperança de ser ouvida. Ford provavelmente estava certa. Se ela tivesse mostrado a raiva que tinha de Kavanaugh, provavelmente teria experimentado a repercussão de ter violado o estereótipo de uma boa mulher. Aos olhos de muitos, qualquer explosão de sua parte teria desacreditado de seu testemunho. Ela teve permissão para demonstrar sua dor, de se sentir vitimizada, mas não mais do que isso. Kavanaugh, por outro lado, foi ovacionado por grande parte do público e por muitos senadores por ter se comportado de modo enfurecido. Sua demonstração de raiva ajudou a garantir sua confirmação para a Suprema Corte. Alguém gostaria de trazer alguma percepção nessa partezinha? Eu não sei por que eu gosto de falar. Não é que eu gosto, é que, olha, olha que bonito, né? A doutora aqui, né? Ela diminuiu, ela teve coragem, né? De diminuir a forma de ser leve, de ser branda, tudo, porque ela sabia, se ela fosse com raiva, ela ia receber a raiva dos outros, né? E por outro lado, nela sendo mais branda, mais suave, a raiva do outro apareceu. Olha que interessante. Sim. Muito bom, né? É bom a gente saber disso, por exemplo, mesmo numa reunião familiar, em qualquer lugar, ou no trabalho, se a gente conseguir falar aquilo que a gente está sentindo com calma, assim, sem ficar se exaltando, não estou falando da gente ficar suprimida, não, da gente ter os sentimentos, mas conseguir falar de uma forma branda, todo mundo ouve, né? Mas quando a gente coloca raiva, coloca toda essa coisa, não é ouvido, infelizmente, né? É bem isso. Quem nunca teve, né? Essa experiência. Garotas bonitas não ficam zangadas. A raiva é uma expressão poderosa da energia Yang. Soa um alarme e sinaliza a presença de perigo. O alarme nos motiva a agir com urgência para minimizar as ameaças. Embora no início do desenvolvimento, meninos e meninas sentiam raiva no mesmo nível, o sentimento das meninas é tratado de maneira diferente na comparação com o dos meninos. Assim que aprendem a andar e falar, as meninas são incentivadas pelos pais e professores a exibir qualidades externas, a serem agradáveis, prestativas e cooperativas. Em contrapartida, são ativamente desencorajadas a demonstrar a feroz qualidade da raiva.
Os adultos reagem à raiva como algo natural e aceitável nos meninos, mas não nas meninas. As meninas são instruídas três vezes mais do que os meninos a usar uma voz mais boazinha, transmitindo a mensagem de que é nosso papel manter a paz, em vez de perturbar o sistema. A ideia de que a raiva é apropriada somente aos meninos está tão entranhada que afeta até mesmo o discernimento das mães. Muitas tendem a classificar a raiva das filhas como tristeza. No caso dos filhos, elas passam a ser identificados como bravos. Não surpreendente que as crianças pequenas acreditam que é normal que os meninos fiquem com raiva, mas anormal no caso das meninas. Para as meninas, claro, isso se torna mais confuso. Ter nossas emoções invalidadas e mal interpretadas é o primeiro passo para suprimir nossa capacidade de falar e desenvolver autoafirmação. Sandra Thomas e seus colegas de Universidade do Tennessee conduziram um exame pioneiro sobre a raiva das mulheres na década de 90. O estudo incluiu 535 mulheres e fez perguntas abertas sobre sua experiência com a raiva. Descobriram que muitos participantes não tinham contato com a raiva, ou então se sentiam profundamente desconfortáveis com ela. Com isso, uma mulher... Não sei onde que eu li isso. Como disse uma mulher, acredito que fui socializada para não reconhecer a raiva como uma emoção humana válida. O resultado dessa socialização é que nem sempre sei quando estou com raiva, nem tenho muitas maneiras eficazes de expressá-lo. Muitas vezes me sinto impotente. Eu me sinto desesperada. Eu me sinto uma tola. Fico com medo. Sentir raiva me assusta. Os pesquisadores descobriram que a causa mais frequente da raiva nas mulheres era a sensação de impotência. O fato de não serem ouvidas, a injustiça, a irresponsabilidade por parte dos outros, a incapacidade de fazer as mudanças que desejam. Eles também descobriram que as mulheres suprimiam sua raiva na forma de tensão física, muitas vezes se sentindo impotentes, pequenas, diminuídas. Além disso, reprimir a raiva acaba levando a uma explosão que também as fazia sentir-se fora de controle e, portanto, ainda mais impotentes. Como escreveu uma mulher, meu marido me disse que sou como Jekyll e Hyde, o romance O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Posso estar falando num tom de voz muito doce e normal, e de repente estourar. Vir outra pessoa, o olhar estampando puro ódio no meu rosto. Não tenho noção do que acontece. É como se tivesse me tornado outra pessoa. Fiquei tão brava com ele que peguei a xícara de chá que ele estava tomando e joguei no seu rosto. Meu marido não conseguia acreditar. Chorei porque eu também não conseguia acreditar. É irônica essa raiva, uma emoção inerentemente poderosa, que faz com que as mulheres se sintam impotentes. Não reconhece a raiva como parte de sua verdadeira natureza, já que socialmente nunca tiveram. Em vez disso, sentimos que uma força alienígena toma conta de nós, e é comum repetirmos coisas como:
estava perdida, ou não era eu mesma. Isso ocorre porque as mulheres foram ensinadas a rejeitar sua raiva e a vê-la como algo estranho. E a crença de que a raiva não é natural para as mulheres é corroborada pela reação dos outros. Mulheres furiosas são vistas como loucas, irracionais e desequilibradas. As pessoas acham que uma mulher deve ser mentalmente perturbada se estiver com raiva ou fora de si. Ela é emocionalmente desequilibrada, talvez um desequilíbrio hormonal por conta de seu ciclo menstrual, como disse Donald Trump sobre a comentarista de notícias Megyn Kelly, depois que ela questionou agressivamente num debate. Dava para ver que havia sangue saindo dos olhos dela, sangue saindo de qualquer lugar dela. O estereótipo de que as mulheres são nutridoras comunitárias é tão arraigado que qualquer outro comportamento é encarado como desviante. Entretanto, é normal que as mulheres fiquem tristes, já que a tristeza é uma emoção terna. Uma emoção dócil que aceita o que se apresenta. Nós simplesmente não podemos ficar com raiva. Os homens, por outro lado, são vistos como apaixonados, justos e comprometidos quando enfurecidos. Sua raiva está de acordo com sua identidade estereotipada, como agentes de ação e de mudança. Os homens são ovacionados quando estão com raiva, porque mostram que têm coragem. As mulheres, por outro lado, são julgadas e insultadas. Isso mostra que são uma ameaça. Alguém gostaria de partilhar algo sobre as garotas bonitas não ficam zangadas? Que a gente fica puta com isso, né? É demais da conta. Você vê que é um comportamento... Eu acho que eu já até falei aqui no grupo, né? Meu pai era tão rígido que se eu batesse a canela numa cadeira e cortasse e falasse, sei lá, nossa, que merda, ou alguma coisa assim, aí era tapa na boca também. Então, tinha que reprimir a dor da canela e segurar a dor de falar, de expressar a raiva, né? E isso trouxe coisas muito... trouxe consequências, trouxe traumas para mim, né? Porque muitas vezes, como diz as minhas filhas, que, mãe, você não consegue falar não, você não... Está tudo ligado a essas coisas, né? Então, que tudo bem, é o melhor que ele podia fazer, ele fez o melhor, tá tudo certo, mas ninguém tem noção do que isso traz, né? Então, agora, isso é dentro de um lar. Então, quando ia trabalhar, também você é reprimida, exige de você, nossa, não fica assim, não sei o quê, né? É igual esse título aqui, garotas bonitas não ficam zangadas, né? Então, isso é irônico, né? É tudo que a gente sente, né? Esse Garotas Bonitas Não Ficam Zangadas falou de tudo que nós mulheres sentimos, né? Eu acho que não tem nenhuma aqui que, não sei, eu acho, né, que nunca sentiu tudo isso, né? Exatamente. Por que a gente tem essa grande quantidade de câncer hoje em dia? Porque a gente não sabe lidar com as emoções. Sim. A gente não sabe expressar as emoções, né? Isso fica trancado. Não adianta dizer que hoje em dia a gente sabe, né? Já falei isso aqui também, da questão alimentar, mas
né? Já tive pacientes com alimentação orgânica, que plantava a própria alimentação, com câncer. Então, assim, eu sei que é um combo de coisas, mas a principal coisa são sentimentos reprimidos, né? Não trabalhados, enfim, né? E cada parte vai trazendo um significado, né? A raiva, né? Não trabalhada, não expressada, e assim vai, né? E acho que as questões né, de útero, de mama, está relacionado à mãe, né? As questões que tu tem com a mãe, tanto ser mãe quanto, né, a tua mãe. E às vezes pode ser até essa raiva, né? Tipo assim, por que ela não me ensinou? Tipo, por que ela não me defendeu? Né? Por que ela não me mostrou que eu tinha que sentir? Né? Às vezes é umas coisas assim que inconscientemente, né, a gente guarda, né? São crenças, coisas limitantes, mas que é algo inconsciente que a gente nem percebe, né? E ao longo do tempo, isso se acumulando, né? A dificuldade de expressar os sentimentos, a dificuldade de manejar isso, vai acumulando, né? E eu não sei, assim, tipo, a gente ainda fala muito, acho que, na verdade, assim, não vou tirar a questão racial, que não é isso que eu quero falar. Eu acho que a gente deveria falar o tanto que a gente fala da questão racial, né, dos negros, a gente deveria falar também da questão de mulheres, sabe? Também penso assim, Aline. Né? Falar mais sobre isso. E Tanto quanto, né? Eu participei agora, né, sábado, de um evento que era de mulheres empreendedoras, para criar, na verdade, já faz um tempo que elas criaram uma rede de apoio para as mulheres, as artesãs, sabe? Tem tudo que é tipo de mulheres, assim, de serviço, enfim. E aí foi umas palestrantes, assim, que eu tipo assim, tá, essas três, assim, valeu tudo, né? O evento, assim. Uma delas, ela é daqui, né? Mas ela já viajou o mundo inteiro, porque ela tem comércio exterior, né? E ela, tipo, novinha, ela começou a fazer viagem internacional para questões de móveis, sabe? A gente tem Gramado aqui, né? Na Serra Gaúcha, e aí se vende muito esses móveis de Gramado, são móveis de alto padrão, enfim. E ela trabalhava com isso. E aí ela falou de toda a trajetória dela, assim, porque tu imagina, uma menina de 18, 19 anos, né? E aí ela foi para Dubai, para aquelas áreas lá, que era quem comprava essas coisas. E ela disse: eu já fui até lá, numa dos lugares, e tive que voltar, porque ele disse que não fazia negócio comigo. Né? Outros, ela disse que chegou a negociar anos, com 5 anos mais, e ele nunca olhava para ela. Falava todo o tempo, só que olhava para o chão, né? E aí, de chegar assim, de negociar, né? E é só ela de mulher. Aí ela disse que foi mudando porque a China, né? Ela trouxe essa questão de que as mulheres na China, elas, né? Até eram mortas, né? As bebês, lembra que teve numa fase assim? Elas começaram a se sobressair porque elas sabiam falar. Aí elas começaram a trabalhar de tradução. Então, elas começaram a ganhar uma certa importância, pelo menos no setor de negócios, sabe? E aí ela disse que lá ficou mais fácil de trabalhar. Mas ela disse que na área dela, né, é assim, que até a gente pensa assim, hoje tem mais mulheres. Não, ela disse que ela era a única mulher.
né? Em todos os lugares que ela ia negociar, em todos. E tentavam sacanear ela, entendeu? Tipo, é uma mulher e ela é nova, né? Ela disse que recebia um dinheiro da Suíça para fazer um negócio novo, que era de toras. Tipo, tu compra as toras e revende com os navios, entendeu? Faz a exportação. E eles pararam de mandar. Ficaram 2, 3 semanas e ela não tinha dinheiro para nada. E aí ele disse, tem uma solução. Tu me dá 90% da tua empresa, que eu te dou, e tu fica com 10% e tu continua trabalhando comigo. E ela disse, eu não tenho dinheiro para nada, mas eu não vou aceitar isso. Olha o nível, né, de sacanagem, que era uma mulher e era nova, né? Ela é nova ainda, né? E aí depois, mas é tipo assim, sabe, as histórias é muito legal, assim, sabe? Porque a gente não tem noção, a gente pensa que é algo já, né? Até a gente já conversou aqui, lembra das faculdades, dos cursos, que hoje em dia já mudou muito, mas nessa questão, assim, tipo, comércio exterior, porque aqui ela tinha que trabalhar também com os estivadores no porto. E aí, como que ela ia explicar, pedir para eles para fazer um movimento com as toras que eles não conhecem ainda aquilo? Ela disse assim, foi um caos, tipo, no meio de um monte de homem, eu ainda tenho que me meter no trabalho deles, né? E é legal ver essas referências assim para a gente, né? O quanto ainda temos isso, né? Então, eu acho que é importante a gente trabalhar. Infelizmente, talvez a gente não tenha tanto espaço ainda, né, para trabalhar isso. E outras 2 palestras assim que foi as secretárias do Estado, né, do Rio Grande do Sul. Uma de inclusão digital e a outra racial, né, de justiça e tal. Super assim, né, negras, super empoderadas, assim, uma vida, a história de vida delas, sabe, assim. E aí tu vê assim, nossa, eu me sinto representada por elas, sabe? Mesmo não curtindo essa coisa de política, tudo é política, né? E tu vê assim, pô, tu sabe que uma pessoa daquele tipo, né, lá trabalhando pelos direitos, né, seja de inclusão digital, seja racial, seja, né, ela tem um olhar diferenciado, né? Porque senão bota igual aquela outra mulher que dizia, né, meninas azul, né, rosa, meninos azul, né, e trabalha para quê para o povo, né? Não, uma delas nem é filiada a partido nenhum. Então, para te ver assim, tipo, isso é o que eu percebo, né, que a gente precisa ter mais esses espaços, né, e também desenvolver mais esse olhar da mulher, né. E a gente tem como é que é, o movimento reverso, né, esqueci agora o nome, mas tem o nome dos homens, né. Eu estava vendo no Instagram esses dias que a guria estava comentando, né, eles acham que tem, como é que é, desigualdade, né. Tem uma humorista, acho que ela é gaúcha, não sei, que ela diz assim, os caras dizem que a gente quer igualdade, mas aí a mulher não vai lá e pega um cimento, né, um saco de cimento e carrega. E aí ela disse, quem está falando? O cara do TI, lá do computador, né? Do TI. E ela disse, ele também não pega e está falando da gente, né? Mas é pior que né? Porque, tipo, é como se a gente tivesse que fazer coisas braçais para ter um espaço de igualdade. Ela é muito engraçada, ela fala tudo assim nas piadas. E lendo Alguém quer aí trazer? lendo isso que eu disse que traduz muito de nós, né? Eu estava Uhum. pensando exatamente tudo isso que você falou e o que a gente leu, o que a Célia disse, né? E eu estava me lembrando de uma amiga minha, e, assim, só para ilustrar, né, bem rápido, que como assim, não é desânimo, não, né? Estou contente com todas as conquistas,
mas é assim, como está longe ainda, né, de muita coisa para nós mulheres, né? Por quê? Porque eu penso assim que falta ainda muita consciência para nós mesmos, sabe? E aí eu me lembrei dessa minha amiga, né? Que a gente é bastante amiga, né? E eu tento não ser psicóloga dela, né? Mas eu penso, não consigo não pensar, né? Então eu percebo assim que ela tem muita dificuldade em lidar com as emoções, assim como a gente leu, né? Com raiva, de aceitar, né? Pela nossa criação, a minha, dela, da Célia, de todas nós, né? E dessa repressão que a gente teve, né, de que isso é feio, que menino é assim, menino é assado, né? E ela estava me contando, ela teve assim uma discussão com a irmã, né? Elas são em 3 irmãs, eram, né? E uma irmã falecida e ela e essa outra irmã e um irmão. E a mãe, né? E a mãe está com um problema assim já de idade, já não esquece muita coisa. Então, elas conversam muito sobre esses problemas, se dão muito bem e tal. Mas a gente percebe assim essa falta de reconhecimento das emoções na família dela, vinda da própria mãe, né, por algumas coisas que ela já me contou, e entre elas também, né? Então, ela me disse que ela teve uma discussão com a irmã e teve assim vários dias para elas conseguirem reatar. E ainda hoje eu estava conversando com ela, falou, ai, que bom. Ela falou, ai, que bom, agora parece que voltou tudo ao normal e tal. E ela escreveu uma carta para a irmã escreveu uma carta, mas falando assim de coisas, não de emoções, coisas, ó, a gente precisa conversar sobre a mãe e tal, porque né, a gente não pode ficar sem se falar e tal, né? E aí eu perguntei para ela, mas voltou tudo bem, mas vocês não conversaram sobre o que uma sentiu, o que outra sentiu, o que aconteceu, né? Não. Elas voltaram a se falar e nenhuma falou assim, olha, eu fiquei com raiva porque você me falou isso, né? E assim, ela é uma pessoa assim que eu não acho, mas que ou por coincidência ou não tem psoríase, né? Então, é assim, é tão reprimido, sabe, as emoções, né? E para você ver como afeta, né, aquilo que a mãe passou para as duas, né? E como as duas vivem hoje e resolvem as coisas, né? Resolvem da maneira aqui em cima, assim, né? Na prática, né? Mas você lidar com as emoções, elas se colocarem, como é difícil e não fizeram, né? Não, na verdade, não resolveram, né? Mas na cabeça delas está resolvido. Sim. Parece a minha mãe, né? Que eu dizia que ela tinha a técnica do mudim. Porque tu falava com ela e ela não, entendeu? Não vinha. Tu conversava sozinha, né? E aí não tem conversa, tipo, tá resolvido no mudo, né? Que coisa, né? Nossa, assim, e ela assim, ela não se dá conta assim de que essa psoríase, essas, né, coisas que o corpo vai dizendo, né? É toda essa repressão, né, das emoções, do que ela sente, né? A irmã também tem vários sinais, né, no corpo de que são emoções reprimidas, né? Como você falou, as questões de útero, de mama, né? Mas eu acho que falta assim, eu não sei o que seria, né? O que seria possível aí para uma maior conscientização, né? Nem todas as mulheres leem um livro desse, compartilham, participam, né? Não sei, eu acho que Como falta. tornar isso mais fácil, né? Esse é o detalhe, né? Para que mais. É igual assim, quando chegou a pandemia, né? Os 2 cursos, né, que eu trabalho, eles inventaram, né, esses cursos mais breves, né? Tipo, o curso breve de autocompaixão e o outro curso que era cursos sintetizados, né? Para que mais pessoas tivessem acessar isso, né? Só que, tipo assim, no meu interessante ponto de vista, nem o nome é acessível, né? É acessível para quem conhece, entendeu? Para Sim. quem
psicólogo que sabe mais dessas coisas, dessas teorias, né? Mas para o grande público, o que é isso, entendeu? Curso breve de autocompaixão, né? Ou o outro lá, né? Que é o coração do Mindful Eating. Tipo... É verdade. Tipo, melhora o valor, né? Que foi o objetivo que eles tiveram, né? Reduzir carga horária, mas também tu tem que ter uma mudança, né? De repente é um olhar, né? Que dos Estados Unidos, né? Que a gente traz eles de lá, né? Esse protocolo, né? Mas é isso, como traduzir isso, né? Exatamente. É igual os livros, eu acho esse livro mais fácil de ler do que o primeiro. Né? Mas não sei também como trazer isso, né? Mas é até uma fala que eu estava falando com a Fernanda esses dias, assim, que é sair dessa coisa, assim, né? Até como levar, né? Estamos aí, ó, na conversação para fazer algo, né? Como levar, né? Como se fala muito na televisão, muito aqui, muito ali, mas e fora assim as fugas inconscientes, né? Que essa minha amiga, assim, eu falo, olha, o que você acha de fazer uma terapia? Não, não, eu vou fazer, só que agora não dá, agora não sei o que. Hoje de manhã eu estava falando isso, né? Que eu tenho outro trabalho com as práticas integrativas e tal. E aí foi justamente isso que eu estava falando. Que, tipo assim, a gente faz o convite, mas tem que entender que nem sempre a pessoa vai querer, né? Esse convite. Sim. Meu ela colega não entende que é uma fuga dela, né? E não adianta falar, né? Não adianta você falar. Porque, tipo assim, a pessoa não consegue perceber o que tu tá falando. Isso, Que eu falei com meu amigo, né? Estou fazendo 21 dias de liberação de emoção para escassez financeira. E é algo que ele está sempre pontuando, né? Ele simplesmente não falou nada do que eu escrevi. E ele disse assim, tô muito ansioso. Tem alguma coisa para me fazer que eu estou ansioso, né? Uma Tipo assim, pirulinha, você tem uma pirulinha aí para mim tomar, né? depois eu falei uma outra coisa, ele disse, tá, mas tem para ansiedade? Tipo assim, não escuta o que tu está trazendo. Sim. Porque, na verdade, a ansiedade vem da onde, né? Qual o fundo que tem isso? Então, mas era isso que eu ia comentar. As pessoas aprenderem a buscar, por exemplo, vamos supor, né? Uma pessoa chega para você, vamos supor, minha irmã chega aqui, aí fala assim, nossa, mas eu tô tão mal e não sei o quê. Internamente eu penso assim, também você não quer mudar de vida? Aí, internamente, eu falo comigo, nossa, como você está sendo irônica, né? Então, esse diálogo interno seu, né, que é importante para você perceber quais são os sentimentos que você está sentindo ali dentro, sabe? Pode ser com qualquer outra pessoa, mas você se autoanalisa, sabe? Nossa, eu estou sendo irônica aqui agora, né? A tua expectativa, né? Hã? A tua expectativa que a pessoa, né? Não, mas eu falo assim, de entrar em contato com esses pensamentos, com essas sensações, com esses sentimentos, entendeu? Entrar, nossa, eu tô com raiva, quer dizer, eu comigo mesmo, mas eu tô sabendo que eu tô sentindo isso, do que falar assim, ai, nosso pensamento vai embora, quer dizer, eu não dou chance daquilo que eu tô sentindo vir aqui e eu acolher isso, né? Sim. E para fazer isso, Aline, não é assim, tem que buscar, a pessoa tem que buscar.
né? Hoje, por exemplo, igual vocês falaram, uma pessoa me ligou, Célia, não vou continuar, não sei o quê, porque eu tô com muita dor nas pernas, eu tenho que tomar remédio, não sei o quê. Gente, o que eu tenho? Ela vai olhar para o externo, sendo que está causando isso é o interno. Cada dia comendo por fuga, mais dores no corpo, tudo, mas não quer interiorizar com o que está fazendo, entendeu? Então, isso para a pessoa é difícil, né? Eu estou comendo aqui agora por uma fuga, por um atalho, por uma tristeza. É difícil a gente admitir, né? Nossa, estou comendo hoje por tristeza. É difícil, não é fácil. Uhum. Ou por raiva. Eu não falei nada que eu queria aqui e tem alguma coisa ali, come igual uma louca. Quer dizer, não estou com fome, mas estou comendo um sentimento que eu não soube trabalhar com ele, né? É interessante isso. E nós, mulheres, não... Acho que a minha mãe, por exemplo, que eu sou mais velha, ela foi criada dentro de um padrão de que a mulher crescia, depois casava, tal. Nós já viemos para trabalhar fora, e é um campo totalmente inovador. Então, veio outros sentimentos, e a gente não sabia como lidar com isso, né? Não temos nem noção de como lidar. Esse mundo competitivo, né? É que, né, a gente... Todas as mulheres, na verdade, né, dentro da sua vivência, elas estão, eu vou dizer lutando, não gosto disso, mas, tipo, buscando, né, trabalhar, reconhecer as suas emoções, lidar com as coisas da vida, né? E nesse meio tempo tem um filho, né? Chegou um filho. E aí, ao mesmo tempo, eu tenho que direcionar para eles algum tipo de ensinamento, né? E aí se vai, né? Que tipo, cada geração, na verdade, vamos dizer assim, né? Vai aprendendo um pouco mais dentro da diversidade, porque eu acho que a gente tem mais acesso às informações, né? Sim, sim. Mas não que não tenha dificuldades também. Mas para os homens também é bem difícil, tá? Sim. Estamos falando só o nosso grupinho, nossa panelinha das mulheres, mas o outro lado também é um papel difícil, porque é cobrado no social essa cultura do machismo. Eles lidarem com a emoção dele, eles se permitirem externar o sentimento, a fragilidade deles, é bem difícil para eles também. Mas nós estamos aprendendo. Uns com mais facilidade, com mais coragem, porque preciso de coragem para aprender, porque quando a gente aprende, a gente muda os valores. E numa sociedade que não está muito bem preparada para novos valores. Ou às vezes até mesmo não querem, porque a coragem implica sair da zona de conforto. Eu reconheço que a zona de conforto é bem agradável, tá? Eu gosto dessa minha busca, mas quietar também num cantinho, é bem bom também, viu? Bem agradável. Eu tomei a liberdade, que eu participo de um outro grupo da CPM, com a Vivian Barros e o Marcelo Oliveira, e nós trabalhamos justamente essa questão das vozes internas. E tem um chá com prosa, toda quinta-feira que eles gravam, eu tomei a liberdade e coloquei no grupo. É interessante, é uma coisa bem leve, e é mindfulness também, para ir a gente juntando elementos para corroborar essas mudanças, né? Que eu me sinto, inclusive, comprometida e responsável para poder ser um canal para aqueles que estão abertos ou que olham para essa mudança do acolhimento, né? Do masculino e do feminino que todos nós temos.
Alane, eu acho que você falou uma coisa muito séria. Nós, mulheres, estamos abrindo espaço para soltar a nossa raiva, e o homem querendo abrir espaço para ter coragem de mostrar suas fragilidades, sabe? Que são, é dual, né, a coisa, né? Então, nem o homem podia mostrar frágil, nem a mulher podia mostrar raiva, né? Então, acho que realmente é muito bem colocado. Para o homem também é muito sofrido. Então, É dual, mas anda junto, tá? sim, sim, sim. A fragilidade, muitas das vezes a pessoa é muito frágil, e aí ela pega a raiva como uma âncora, né? Para Sim, poder se fortalecer, né? sim, é verdade. Obrigada por compartilhar lá, Alane. Agora depois eu vou dar uma olhada. Carmen, quer falar? Eu estava com a câmera fechada porque a minha bateria estava muito baixa. E aí, agora que eu consegui pôr para carregar, eu consigo abrir a câmera e participar. Então, tudo o que foi conversado aqui hoje é muito, muito importante, né? Como é importante nós, né, buscarmos esse equilíbrio do nosso feminino com o nosso masculino. E, de acordo com as nossas experiências, né, a gente ou fica com um lado mais presente, mais forte, né? Eu sinto assim que durante um bom tempo da minha vida eu fui estimulada a fazer com que o meu masculino, né, ficasse bem presente, porque fui estimulada primeiro pela minha mãe para não repetir a história dela, que foi uma história bastante sofrida, que teve que se submeter a muitas coisas, e com o tempo, com a viuvez dela, ela foi se libertando, voltou a estudar, enfim, acabou se profissionalizando, trabalhando, se aposentando, e foi muito bom. E ela era um exemplo assim, né, de pessoa que, por um tempo, até aceita a diversidade, a opressão, mas que vai arrumando um jeitinho assim e vai caminhando, né? E, então, eu sou uma pessoa que, em muitos momentos, assim, no primeiro momento, eu fico muito calada, muito observadora, estudo qual é a estratégia e qual é aonde eu vou me machucar menos, né? Que tem a ver aí com a questão da zona de conforto, mas que eu não fico parada, né? Então, assim, da onde eu venho, que é de uma família muito humilde, né? Um pai fundidor e uma mãe tecelã. Eu sou a filha mais velha e fui a primeira a ter curso universitário, mas foi na base do crédito educativo. Me lembro de ter entrado na faculdade e não ter dinheiro para pagar a minha matrícula. Eu pedi emprestado 50% de uma colega, 50% de uma outra amiga, né, de duas amigas, e como veio o crédito educativo, paguei imediatamente as minhas amigas e continuei estudando, né? Então, é aquilo, né? E as oportunidades assim vão aparecendo e a gente só precisa ficar atento e seguindo. Tive um primeiro casamento aos moldes tradicionais, né? Namoro, noivado, casamento. 45 dias depois, gravidez, primeiro filho, aliás, único filho, mas 3 anos e meio depois do casamento, uma separação altamente traumática, com brigas pós altamente traumáticas, mas assim, né, o universo também foi mostrando outros caminhos, outras coisas, e a vida é assim mesmo, né? Cheia de estímulos para a gente verificar como é que a gente consegue avançar, né? Agora acabo de ficar viúva de um segundo relacionamento de 30 anos, mas é a vida. Assim, sentir raiva desse momento, de outros também,
E que bom que a gente pode, né? Eu já tive uma retocolite, eu tive pedras na vesícula lá atrás, logo depois da minha primeira separação. E tive, quando meu filho foi morar na Austrália, o único filho, eu tive um síndrome do ninho vazio e uma retocolite ulcerativa. Tratei da retocolite, eu estou liberta, mas é aquela história, né? Meu gastrointestinal simplesmente sinaliza tudo que está fora do lugar. E assim a gente vai tocando e vai cuidando e bola para frente. Obrigada por me ouvirem. Obrigada pela partilha, né? Esse intestino, ele guarda coisas, né? Esse intestino quer ser ouvido. Pois ele nem guarda, ultimamente ele nem guarda tanto, né? Ele põe para fora, né? O que eu não consigo colocar pela boca sai por outra boca, né? Sim. Pelo menos sai, né? Não dá para ficar retido. Se ficar retido é pior ainda, né? É verdade. Então paramos ali, né? Mulheres negras e com raiva, é isso? Isso. É, né? Página Que por 85. acaso pode ser eu em alguns momentos. Ou em muitos. Então, ótima semana para vocês. Deixa eu parar a gravação aqui. Feliz Páscoa.